Leon era um otaku solitário e patético que passava o dia todo jogando simuladores de namoro e se masturbando. Mas um dia saiu do quarto e abraçou o chão de exaustão. Ele se encontrou dentro do mesmo jogo de namoro. Então, ele decidiu entrar na melhor academia, se tornar o cavaleiro mais forte e conquistar todas as garotas, até mesmo a rainha, que queria sua espada de trama. No final, ele acabou construindo um harém cheio das garotas mais bonitas prontas para serem conquistadas. Tudo começa com Leon sentado em casa, jogando um jogo de simulação de namoro super frustrante em seu console. Não importa quais escolhas ele faça, ele ainda não consegue conquistar nenhuma das garotas, meio que como as coisas acontecem pra ele na vida real. Enquanto ele está furioso com isso, ele recebe uma mensagem de texto da irmã, que está vivendo a melhor vida dela de férias no exterior. Isso o deixa ainda mais irritado, porque ela o forçou a jogar esse jogo estranho em troca de ficar quieta sobre algo embaraçoso que ele fez. Leon reclama consigo mesmo sobre como este jogo é uma mistura estranha de fantasia e ficção científica. É cheio de masmorras, monstros, magia e até motos voadoras e naves de batalha de alta tecnologia. Os personagens usam trajes de poder elegantes e lutam em batalhas intensas. É muito mais difícil do que parece, então ele decide simplesmente comprar uma nave de batalha usando a loja do jogo para facilitar as coisas. Então ele percebe que seu personagem é basicamente uma garota presa em um mundo onde as mulheres comandam tudo. A única maneira de progredir é encantando os caras. Ainda assim, ele avança por toda a história, consegue todos os finais bons e finalmente larga o jogo após dias jogando sem parar. Ele está exausto, com fome e nem sequer tomou banho. Enquanto desce as escadas para pegar comida, de repente fica tonto, tropeça nos degraus e esse é o fim, ou assim ele pensa. Leon acorda em um corpo diferente, em um mundo desconhecido e gramado. Quando chega em casa, seus novos pais o repreendem por ter se afastado. Seu pai, Bylus, é levado por uma mulher rica chamada Zola, que continua lembrando o de que a família dele só tem algum status porque ela deixou Bylus se casar com ela. Naquela noite, Leon conversa com seu irmão Nix e pergunta por que estão vivendo como jogadores de Minecraft no modo sobrevivência no meio do nada, enquanto outros da família vivem confortavelmente. Nix explica que eles são filhos de uma amante, e Zola não quer nada com eles. São tratados como figurantes em sua própria casa. Ele avisa Leon para estudar bastante, ou ele não conseguirá entrar na academia e encontrar um parceiro adequado. Leon então começa a juntar as peças e percebe que está dentro do jogo que estava jogando, mas agora é 10 anos antes. Pior, sua família Bartford nem sequer aparece na história principal, fazendo-o sentir-se ainda mais insignificante do que antes. Ainda assim, ele decide viver tranquilamente usando o conhecimento que tem de ter terminado o jogo. Mas essa paz não dura. Um dia, sua madrasta Zola diz a ele que tem que se casar com a filha de algum nobre. O problema: ela parece muito velha, mais como a mãe de alguém do que uma noiva. Leon tenta argumentar que deveria poder frequentar a academia e encontrar seu próprio parceiro, mas Zola se recusa a gastar dinheiro com ele só para ele correr atrás de garotas. Seu pai admite que não podem pagar a academia, e Zola ameaça que se ele faltar à reunião de casamento, será enviado para a guerra e provavelmente morrerá. Leon faz um acordo com seu pai para levá-lo à academia. No caminho, um monstro marinho ataca, mas Leon consegue derrotá-lo e ganhar um pouco de experiência. Então ele descobre um transportador que fazia parte do jogo. Ele perde seu navio, mas acaba em uma base antiga escondida onde luta contra um robô usando balas de tiro. Ele avança mais para dentro e encontra um esqueleto. Leon pega o cartão de acesso do cara e explora a garagem, na esperança de encontrar o coraçado que comprou no jogo. Em vez disso, outro robô aparece, escaneia-o e o identifica como um intruso. Leon atira novamente, mas desta vez o robô usa um escudo. Sem outra opção, Leon lança uma granada. Não funciona. O robô o agarra e pergunta em que ano estão. Leon não responde, o que faz o robô pensar que Leon é parte de uma nova raça humana que usa magia e causou uma guerra destruindo o velho mundo. Agora, o robô o vê como um inimigo e se prepara para esmagá-lo. Leon o esfaqueia no rosto com uma faca, desligando seu corpo, mas ele continua falando através de um alto-falante. Leon manca até a sala de controle, onde outra varredura revela que ele realmente possui um navio de guerra e tem algumas características dos antigos humanos. O robô pergunta que nome dar ao navio, e Leon o nomeia Luxius, como no jogo. Ele diz ao robô que está preso em um mundo terrível de pagar para ganhar, mas o robô, agora chamado Luxion, não entende. Quando o corpo de Leon começa a desligar, ele pensa na irmã. Luxion detecta que seus sinais vitais estão falhando e o leva rapidamente para uma cápsula de cura. 3 meses se passam. Todos pensam que ele está morto. Zola o insulta por arruinar o casamento arranjado, mas seu pai ainda acredita que ele está vivo. Então, um navio aparece e Leon retorna sólido e carregado de riqueza graças ao seu novo navio. Ele rejeita o casamento e vai para a academia como sempre quis. A vida está melhorando. Um dia, enquanto regava as plantas, Leon ri para si mesmo, pensando em quanto Zola deve odiar que ele esteja indo bem. Ele agora é um cavaleiro e possui uma ilha flutuante desabitada. Luxion quer transformá-la em um local de férias e já começou a construção. Mais tarde, Leon fica chocado ao saber que limpar uma masmorra e descobrir uma ilha lhe rende o título de barão. Isso significa que ele pode acabar com uma esposa nobre rica como Zola. Ele se arrepende de tudo.
Mais tarde, Leon viaja para a capital do reino de Hoford para começar a vida na academia, onde passará 3 anos evitando o caos, incluindo uma certa garota selvagem que pode se apaixonar por ele. Ele vê 5 rapazes elegantes entrarem, reconhecendo-os imediatamente como os interesses amorosos do jogo. Então, uma garota chamada Angélica aparece. Ele a lembra como a rival snob do jogo, que é, na verdade, filha do Duque. Leon decide ficar quieto e se misturar como um personagem de fundo. Durante a cerimônia de abertura da escola, Leon observa o príncipe coroado, Julius, ser esbofeteado por uma garota chamada Marie. Ele fica confuso, porque ela diz exatamente as mesmas falas da protagonista do jogo, embora pareça completamente diferente. Mais tarde, Leon vai para o seu dormitório e tenta descobrir quem ela realmente é, mas Luxian o interrompe após voltar de explorar a cidade. Eles conversam e Leon volta a ler sobre festas de chá. Logo depois, Leon pede a seus novos amigos, Daniel e Raymond, para ajudá-lo a planejar uma festa do chá para atrair garotas nobres de baixa patente que possam realmente estar interessadas em se casar com caras como eles. Mas quando eles conferem a festa do chá do príncipe Julius, percebem que tem uma concorrência séria. Angélica aparece e pergunta friamente a Julius se ela está convidada, mas ele a ignora. Ray a convida educadamente, mas Julius a repreende, dizendo que ela é apenas sua noiva e deve cuidar dos seus assuntos. Leon se lembra dessa cena do jogo, mas nota que algo parece estranho. Julius convida Marie em vez disso, e os amigos de Leon o provocam por mostrar interesse em uma garota pela primeira vez. Marie aceita feliz. Mais tarde, o professor deles, Mestre Lucas, dá uma palestra chata sobre boas maneiras em festas de chá. Leon se distrai e é pego, ganhando uma aula particular. Surpreendentemente, ele acaba adorando. Em casa, ele organiza uma elegante festa do chá para uma garota nobre, e Luxian elogia seus esforços. Mas as coisas desandam rapidamente quando ela traz um monte de amigos rudes e um servo sem avisar. Acontece que ela só queria passar o tempo antes da festa do chá de Brad. Eles se empanturram, fazem comentários maldosos e vão embora. Leon percebe que ainda tem muito a aprender. Então, Leon vê uma garota sendo intimidada no corredor e a reconhece como Olivia, a protagonista original do jogo. Ela está pegando pedaços de um convite rasgado. Leon decide convidá-la para sua festa do chá. Olivia fica muito agradecida e se diverte bastante. Ele pergunta se ela é frequentemente maltratada. Ela diz que sim, ela é uma plebeia em uma escola cheia de nobres. Tudo o que ela quer é aprender magia, mas ela não se encaixa e está infeliz. Leon quer ajudar. Ele a leva para sua irmã mais velha, Jenna, que não gosta dele, mas ajuda porque lhe deve dinheiro. Jenna diz a Olivia para comprar lanches e dá-los para a garota mais popular da classe para ser notada, mas Olivia não pode pagar por isso. Leon se oferece para pagar. Olivia então presenteia os lanches para Angélica, que age de forma rígida no início, mas rapidamente se aquece. Ela fica surpresa com a gentileza de Olivia e pergunta quem deu a ideia. Quando Olivia diz Leon, as duas garotas compartilham um momento, ambas agora interessadas no mesmo rapaz. Enquanto a aula de exploração estava prestes a começar, Leon estava resmungando para si mesmo. Seus amigos, Daniel e Raymond, o deixaram na mão. Então agora ele estava preso com Julius na equipe real, que era a última coisa que ele queria. Enquanto a turma se preparava para a tarefa, Leon notou Marie e Angélica entrando em uma discussão acalorada. As coisas estavam prestes a explodir, mas Julius interveio e interrompeu antes que fosse longe demais. Olivia mais tarde explicou a Leon que Marie vinha de uma família nobre pobre. O pai dela é um visconde de baixo escalão, então todos a tratam mal. Quando os estudantes ao redor começaram a sussurrar rumores, Julius rapidamente os calou e levou Marie para a masmorra com sua equipe de elite, deixando Angélica completamente arrasada. Leon começou a notar algo estranho. Embora as mulheres devessem ter todo o poder neste mundo, Julius e sua equipe não seguiam essas regras. Eles eram tratados como V e PS. Enquanto continuavam explorando o calabouço, Olivia encontrou o cristal que a turma deles foi designada a coletar. Leon manteve-se afastado dela, no entanto. Ele não queria se aproximar muito de Olivia, a heroína original do jogo, porque realmente não queria acabar sendo seu interesse amoroso. Enquanto continuavam indo mais fundo, um enorme enxame de formigas monstruosas veio atacá-los. Leon, com sua espada especial que Luxian construiu só pra ele, acabou rapidamente com eles, cortando cada um como um profissional. Mas, assim que estava recuperando o fôlego, uma besta assustadora parecida com um macaco saltou sobre ele e mordeu forte seu braço. Sem hesitar, Leon apunhalou-o com uma adaga e matou-o. Agora ferido, ele mal conseguia reagir antes que mais formigas começassem a sair. As coisas pareciam realmente ruins, até que a princesa Gertrude, Marie, Angélica e seus guardas chegaram bem a tempo. Um por um, o time real entrou em ação e eliminou o restante dos monstros, mostrando suas habilidades. Assim que a luta terminou, Angélica percebeu que Julius tinha um corte no braço e tentou ajudá-lo, mas antes que ela pudesse se aproximar, Marie apareceu e o curou com magia. Julius nem sequer reconheceu Angélica e saiu com Marie ao seu lado. Enquanto isso, Olivia notou o braço ferido de Leon e rapidamente o curou. Ela disse que cura era a única magia que podia fazer e agradeceu a ele por ajudá-la a sentir que não era inútil. Leon estava confuso, porque o jogo estava se desenrolando de forma tão diferente. Marie deveria se apaixonar pelo herói, não por alguém como ele.
Alguns dias depois, as coisas de Marie foram queimadas na fornalha. Julius foi direto até Angélica e perguntou se ela estava por trás disso. Ela disse que não tinha nada a ver com isso, mas Julius disse que ouviu de outros que ela deu a ordem. Mesmo depois de ela tentar explicar, ele não acreditou nela e disse para ela ficar longe de Marie. Mais tarde, Leon sentou-se com Daniel e Raymond, que estavam amuados, porque as únicas garotas que sempre os trataram bem tinham ficado noivas de caras ricos. Eles perguntaram se Leon tinha feito algum progresso, mas ele apenas disse que provavelmente iria morrer solteiro. Eles também falaram sobre Julius gritando com Angélica, e Leon lembrou que esse momento acontecia bem mais tarde no jogo original. Leon então encontrou Olivia na biblioteca e mencionou o bullying. Olivia entendeu errado e pensou que Leon gostava de Marie. Depois que ele esclareceu, Olivia disse que viu Marie sozinha no dia anterior e tentou ver como ela estava, mas Marie de repente deixou de lado sua personalidade doce e disse que odiava garotas como Olivia. Nesse momento, eles ouviram alguém atrás das estantes. Quando foram verificar, pegaram Brad beijando Marie. Depois, Marie caminhou pelo corredor, pensando felizmente em como tudo estava indo a seu favor. Os valentões pararam depois que Julius a defendeu. Logo, ela encontrou Julius, e enquanto se afastava com eles, percebeu que estava realmente gostando da vida ali, como se estivesse dentro de um jogo que conhecia. No estádio, Leon brinca com Lakshon, provocando que ele é basicamente o fã número 1 de Andy agora. Mas então, um cara chamado Dan se aproxima de Andy e diz a ela que, aconteça o que acontecer durante o Reston, leve para o lado pessoal. Leon pergunta se Clarice o ameaçou ou algo assim. Dan explica que Clarice costumava ser super legal até Duke terminar com ela. Agora ela está diferente. Como ambos odeiam garotos bonitos, Leon pergunta brincando se ele será poupado, mas Dan rapidamente descarta essa ideia. As ordens da sua senhora são finais. Assim que Dan sai, Luxion diz a Leon que as melhorias na moto estão prontas e prontas para rodar. Leon mal pode esperar para surpreender a todos e ganhar muito. No momento em que a corrida começa, os outros corredores se juntam contra Leon. E até o locutor torce contra ele porque muitas pessoas perderam dinheiro apostando na última partida dele. Assistindo dos assentos VIP, Andy e Livia parecem preocupadas ao vê-lo ser emboscado. É quando Stephanie aparece novamente, zombando de Leon e chamando-o de cachorrinho de Andy. Andy nega, e justo quando a discussão está prestes a se transformar em uma briga, Livia intervém e tenta acalmar as coisas. Mas então Stephanie muda de alvo e insulta Livia por ser uma plebeia de classe baixa. Ela até lembra Andy de como costumava tratar os plebeus da mesma maneira. Livia fica magoada e sai correndo. Andy se sente horrível. Stephanie continua provocando-a, até que Andy finalmente perde a paciência e dá um tapa nela, iniciando uma verdadeira briga. De volta à corrida, Leon ativa os propulsores que Luxion instalou em sua moto, ultrapassando a concorrência e tirando a maioria deles da corrida. Só Dan resta. Leon força ainda mais a moto, mas ela fica tão rápida que começa a assustá-lo. Mesmo assim, ele cruza a linha de chegada e vence, mas logo depois sua moto explode devido à velocidade. Leon é lançado no ar, mas Dan o pega no último segundo e brinca que não é grande coisa. Afinal, ambos não suportam garotos bonitos. Leon acha isso hilário. Mais tarde, Leon aproveita seu grande ganho de apostas da corrida. Como Gilk perdeu, ele agora deve um favor a Leon. Como compensação, Gilk é forçado a pedir desculpas a Clarice por tê-la descartado como lixo. Clarice ouve, depois dá um tapa nele e corta todos os laços de vez. Durante o chá, Dan agradece a Leon por ajudar Clarice, mas Leon minimiza. Ele disse que não gostava de Gilk de qualquer forma. Antes de partir, Leon diz algumas palavras gentis a Clarice, o que aquece seu coração. Leon então vai procurar Livia e Andy. Ele vê Livia sentada sozinha em um banco e se junta a ela. Ele menciona o que Andy disse sobre a amizade deles. Livia diz a ele que não tem certeza se ela e Andy podem continuar amigas porque seus passados são tão diferentes. Então ela começa a chorar, pensando que perdeu sua única amiga de verdade. Leon, sendo brutalmente honesto, diz a ela que sim, não será fácil. Mas como Andy perdeu a maioria de seus seguidores após o duelo, elas ficaram bem sendo apenas elas mesmas. Suas palavras, embora diretas, atingem Livia profundamente. Ela decide que falará com Andy novamente em breve. Assim que Livia está prestes a ir ver Andy, Carla aparece inesperadamente. Ela pede a Livia para ajudá-la a marcar um encontro com Leon. Livia tenta encontrar uma maneira de dizer não educadamente sem criar drama, mas então Stephanie aparece de repente atrás dela. Stephanie não apenas pressiona Livia, ela entra em modo de ameaça total. Ela lança insultos, intimida-a e deixa claro que Livia não tem escolha. Então, ela desrespeita a Andy também e garante que Carla entenda que ir contra ela poderia destruir o futuro da família dela. Livia tenta defender Leon e Andy, mas Stephanie a agarra pelo cabelo e continua a reclamar sobre como ambos são inúteis. Depois de destruir emocionalmente Livia, ela diz que Livia precisa ser punida. No dia seguinte, Leon conversa com Luxion sobre o grupo de piratas que Carla quer que ele elimine. Ele diz que Carla só pede por ele por causa de suas vitórias passadas. Ele também revela que os piratas estão com uma das 3 relíquias sagradas, especificamente o colar sagrado, que é necessário para a heroína principal, Livia, despertar seus poderes de santa.
As outras duas relíquias são o bracelete sagrado, escondido no Palácio Real, o cajado sagrado, protegido dentro de um templo. Normalmente, este evento deveria acontecer anos depois na história, mas por causa da interferência de Stephanie, tudo está acontecendo cedo. Seu ciúme em relação a Livia é óbvio. Luxion pergunta por que Stephanie está agindo assim. Leon diz que é simples. Ela não suporta ver uma plebeia como Livia subir de status. Ele também suspeita que pode ter feito algo no passado que a irritou. Luxion se pergunta se Leon está se preocupando demais em seguir a história do jogo. Afinal, não há muito pra ele nisso. Mas Leon dá de ombros, dizendo que é apenas um personagem de fundo tentando evitar problemas. Luxion brinca que talvez Livia devesse lidar com os piratas. Leon imediatamente diz que não. Livia não está no estado mental certo para algo tão arriscado. Luxion observa para si mesmo que Leon é tão super protetor com Livia que isso está realmente a segurando. Ele pensa, como ela deve ficar mais forte se você nunca a deixa lutar. Leon então pergunta se o navio deles, Partner, está pronto para partir. Luxion confirma. Mais tarde, Carla e Livia chegam ao cais. Leon nota que Livia está carregando bagagem. Ela tenta esconder quando o vê olhando, mas é tarde demais. Leon percebe que ela deve ter falhado em se reconciliar com Andy. Carla também revela que trouxe mais duas pessoas para ajudar Brad e Greg. A bordo do navio, Leon conversa com os dois rapazes. Ele descobre que Brad já foi noivo de Carla. Brad diz que está aqui para ganhar dinheiro com as recompensas dos piratas, enquanto Greg quer roubar um dos navios blindados dos piratas. Os três rapidamente entram em uma discussão por causa de suas diferentes razões para se juntarem. A discussão fica tão acalorada que Carla precisa intervir para parar a briga, enquanto Livia senta-se perto, observando tudo em silêncio. E decidiram dar a ela um servo pessoal para ajudar a protegê-la. Enquanto isso, Angélica descobriu tudo através de seus amigos. Percebendo que Julius realmente se apaixonou por Marie, ela disse aos amigos para deixá-la em paz. Depois que eles saíram, ela quebrou um vaso de flores de frustração, perguntando-se por que Julius não a amava, mesmo depois de tudo que ela tinha feito por ele. Em casa, Leon foi acordado por sua irmã, Jenna. Ela começou a perguntar a ele sobre Marie. Leon disse que ela era apenas uma garota qualquer se aproximando de Julius e que tinha feito alguns amigos ao longo do caminho. Eles também discutiram o bullying e concordaram que Angélica talvez não estivesse envolvida. Jenna então disse firmemente a Leon para ficar fora disso. Julius seria rei um dia, e ficar do lado bom dele poderia ajudar muito Leon. Depois que ela saiu, Leon caiu de volta na cama, irritado por não ter conseguido uma única namorada o semestre inteiro. Nesse momento, Luxion apareceu e zombou dele por isso. Leon ignorou o insulto e pediu a Luxion para investigar tanto Marie quanto Angélica. Mais tarde, em uma festa, Julius notou que Marie ainda estava com o uniforme. Ela disse a ele que não podia comprar um vestido. Um dos amigos dele se ofereceu para comprar um para ela enquanto Angélica estava longe, observando tudo desmoronar em silêncio. Ao mesmo tempo, Leon, Raymond e Daniel tentaram flertar com as garotas na festa, mas foram rejeitados repetidamente. Enquanto isso, Angélica foi falar com Julius e sua equipe, mas o príncipe não quis ouvir uma palavra do que ela disse. Leon perguntou a Olivia o que estava acontecendo. Ela explicou que Angélica tinha visto Marie flertando com outro cara, mas a parte louca era que todo mundo já sabia e não se importava. Todos estavam tão apaixonados por Marie que estavam dispostos a tolerar isso. Julius então se levantou e confessou seu amor por Marie na frente de toda a multidão. Todas as garotas assistindo surtaram como fãs de K-pop. Angélica não aguentava mais. Ela jogou sua luva no chão e desafiou oficialmente Marie para um duelo. Leon lembrou-se dessa parte do jogo. Quem tivesse mais pontos de afeição com a garota principal entraria como seu campeão. E assim, Julius se ofereceu para lutar por Marie. Então Gilk, Greg, Brad e Chris também se prontificaram a apoiá-la. Marie, sorrindo docemente, aceitou o duelo. Seu servo, Kyle, pediu que ela o considerasse também, mas ela o ignorou. Angélica ficou sozinha, esperando que alguém lutasse por ela, mas ninguém o fez. Todos estavam com muito medo de desafiar o príncipe e sua equipe. Vendo Angélica ali desamparada, Leon começou a avançar. Seus amigos ficaram chocados e perguntaram o que ele estava fazendo. Leon disse que odiava o príncipe e seu grupo real e declarou que lutaria por Angélica. Ela aceitou sua oferta. Leon então lembrou-se de algo que Luxion lhe dissera, que Marie também não parecia ser deste mundo. Enquanto começavam a definir as regras do duelo, Leon fez questão de ajustá-las a seu favor. Angélica disse que, se ela ganhasse, Marie teria que se afastar de Julius. Julius começou a fazer outro discurso dramático, mas Leon disse para ele encurtar e apenas dizer o que queria. Marie então disse que, se ela perdesse, Angélica teria que parar de ser má com ela novamente, palavra por palavra do jogo. Foi quando Leon percebeu que Marie tinha memorizado o roteiro assim como ele. Leon sugeriu uma batalha com armadura completa na arena. O grupo de Julius concordou com uma partida de 5 contra 5, mas Leon surpreendeu a todos ao dizer que enfrentaria os 5 sozinho. Isso deixou os outros nervosos, mas eles ainda aceitaram. Julius avisou Leon que não iria pegar leve com ele. Leon sorriu, lançou o desafio e disse para eles virem com tudo. De volta ao seu quarto, Marie estava irritada.
Leon tinha mudado completamente uma parte importante da história do jogo e estragado seus planos. Enquanto ela estava sentada lá frustrado, Kyle trouxe o café da manhã dela e lembrou-a de comer os vegetais, mas Marie já estava cansada de lidar com ele. Enquanto isso, Leon voltou para o quarto apenas para encontrá-lo totalmente destruído. Logo soube que Daniel e Raymond tinham feito isso, mas apenas porque seus colegas de classe os forçaram. Luxion também lhe disse que pessoas de todo o campus estavam apostando no próximo duelo, e ninguém esperava que Leon vencesse. As probabilidades estavam totalmente contra ele. Em vez de se desanimar, Leon viu uma oportunidade. Ele disse a Luxion para preparar 500 moedas de platina. Ela tinha um plano em mente. Mais tarde, Angélica se aproximou de Leon e implorou para ele desistir do duelo. Ela não queria que ele se machucasse só por causa dela. Ela admitiu que já havia sido punida por desafiar o príncipe, e agora não podia oferecer nada em troca a Leon. Mas Leon deixou claro que não estava fazendo isso para ganhar o favor dela. Ele estava apenas cansado de sempre ser rejeitado. Se ele fosse cair, queria sair com estilo. Angélica riu e disse que ele era louco, mas Leon lembrou-a de que foi ela quem começou tudo isso desafiando a realeza. Ela pediu novamente para ele desistir, mas ele disse para não se preocupar, ele é muito mais forte do que parece. Quando o dia do duelo chegou, Leon apareceu elegante em um novo terno, pronto para ir. No caminho para a arena, Olivia o parou e lhe deu algumas palavras gentis de apoio. Leon presumiu que ela tinha apostado nele, mas ela disse que não acreditava em apostas, apenas acreditava nele. Ao entrar na arena, Leon foi recebido por um estádio cheio de rostos irritados. Todos estavam animados para vê-lo perder, mas seu humor melhorou um pouco quando viu que Daniel e Raymond realmente apostaram nele. Então, o mecha de Leon, chamado Arrogance, entrou no campo. A multidão explodiu em risadas, zombando de seu design volumoso e ultrapassado. Mas Leon apenas sorriu, sabendo que eles não faziam ideia do que estava por vir. Olivia, confusa com a reação da multidão, perguntou a Angélica por que estavam rindo da máquina de Leon. Angélica explicou que Arrogance era uma relíquia antiga chamada Item Perdido que não podia mais ser reproduzida. Só porque era raro não significava que era forte. A maioria das armaduras modernas focava em velocidade e agilidade. Ainda assim, ela notou o quão calmo Leon parecia, e isso lhe deu um pouco de esperança. Quando Leon entrou no cockpit, ele perguntou a Luxion por que eles nomearam o mecha de arrogância. Luxion simplesmente respondeu que combinava com o maior defeito de personalidade de Leon, que era o ego. O primeiro era Brad. No jogo, Brad sempre foi um adversário difícil. Enquanto Brad se gabava de seu equipamento caro, Luxion apontou uma arma-drone escondida nas costas de Brad. Mas Leon já sabia disso. Ele disse a Luxion para liberar sua espada, mas em vez disso, ele recebeu uma pá. Acontece que ele esqueceu de trocá-la depois de usá-la para cavar sua base na ilha. Brad achou que Leon estava zombando dele e ficou furioso. Ele lançou a arma-drone em Leon, mas Leon desviou com facilidade e nocauteou Brad com um único golpe. Todos que assistiam ficaram atônitos. Até Leon ficou surpreso que Brad caiu tão facilmente. Luxion disse que se Leon não tivesse se contido, Brad provavelmente teria morrido. Embora Leon tenha vencido, ninguém aplaudiu, exceto o mestre Lucas, que torceu orgulhosamente por ele. O resto da plateia começou a entrar em pânico. Angélica, ainda confusa, simplesmente começou a rir. Julius finalmente entendeu por que Leon estava agindo com tanta confiança. Sua armadura era de uma era diferente, e era muito mais poderosa do que qualquer coisa disponível agora. Duke comentou que mechs como Arrogance nem existiam mais. Greg não ficou impressionado. Ele chamou Brad de fraco, e avançou para lutar. Luxion escaneou a armadura de Greg e viu que ela havia sido reparada muitas vezes, o que significava que tinha visto muitas batalhas reais. Assim que a luta começou, Greg atacou rápido e com força, mas Leon bloqueou cada movimento. Ele se lembrou de Greg sendo super orgulhoso de suas habilidades de combate. Greg usava de propósito equipamentos baratos e desgastados só para se exibir. Leon usou isso contra ele, quebrando lentamente sua armadura peça por peça. Greg ainda não desistiu. Ele pulou para fora de seu mech, pegou uma barra de metal e atacou Leon à mão. Leon lançou uma crítica verbal brutal que abalou emocionalmente Greg. Isso foi tudo o que precisou. A partida terminou com os árbitros declarando Leon o vencedor novamente. O próximo era Chris, o espadachim frio e quieto da equipe. No jogo, Chris era conhecido por suas habilidades insanas com a espada. Leon jogou de forma inteligente. Ele manteve distância e enviou drones para atacar de longe. Chris o chamou de covarde por lutar assim, mas Leon não se importou. Ele ainda estava seguindo as regras. Quando Chris correu direto para ele com a espada, Leon quebrou-a com as mãos nuas. Chris desabou, atordoado por ter perdido. Leon zombou dele, dizendo que ele deveria ir chorar para a mãe. Até Luxion disse para ele se acalmar e parar de ser tão maldoso. Agora era a vez de Duke, mas o cara já estava nervoso. Em vez de enfrentar Leon diretamente, Duke enviou Jenna para distrair Olivia e Angélica. Ela correu até elas e mentiu, dizendo que Leon estava doente e deveria desistir. Mas na verdade, Leon estava perfeitamente bem. Quando Leon voltou à arena, Luxion disse-lhe que Jenna tinha plantado bombas dentro de Arrogance por ordem de Duke. Normalmente isso destruiria um mecha, mas Luxion estava confiante de que Arrogance poderia aguentar.
Quando a luta começou, Duke usou granadas de fumaça para cobrir o campo de batalha e voou acima de Leon, tentando atingi-lo com uma pistola de raios, mas Leon não se intimidou. Duke então ativou as bombas plantadas nas costas de Arrogance. Mesmo com a explosão, Leon saiu completamente ileso. Ele correu até Duke e disse para ele parar de jogar sujo. Leon disse que só queria derrotar o príncipe e acabar com tudo para que Duke pudesse ter um caminho livre até Marie. Mas Duke gritou que, se Leon machucasse Julius, ele se vingaria e exterminaria toda a família de Leon. Leon o acusou de espionar os sistemas do seu mecha. Duke negou até Leon mostrar uma gravação de vídeo dele fazendo exatamente isso. Furioso, Duke avançou em uma raiva cega. Leon o derrubou com um golpe poderoso, fazendo-o cair no chão da arena. Marie estava ficando mais irritada a cada segundo. Julius tentou acalmá-la dizendo que sua armadura foi feita com a melhor tecnologia do reino. Ela sorriu para ele, mas no fundo não acreditava em nada disso. Ela já sabia o quão fracos eles eram. Eles continuavam perdendo no jogo também. Quando Julius entrou na arena, a multidão começou a aplaudir entusiasticamente, mas Leon riu deles por ainda terem esperança, mesmo já tendo derrotado toda a equipe de Julius com facilidade. Antes da batalha começar, Julius disse respeitosamente a Leon que estava impressionado por ele ter chegado tão longe. Leon perguntou o que ele achava de Olivia, já que ela era a personagem principal original do jogo. Julius respondeu que não a conhecia bem o suficiente para dizer algo. Essa resposta disse a Leon o que ele precisava saber. A história do jogo estava completamente bagunçada agora. Quando a luta começou, Leon avançou contra Julius, mas Julius bloqueou o ataque e revidou. Enquanto continuavam lutando, Leon continuava a provocá-lo, zombando dele por correr atrás de uma garota pequena pela qual todos os seus amigos estavam obcecados. Leon continuou, criticando Julius por ignorar Angélica, mesmo sabendo que ela claramente o amava. Julius respondeu que Angélica era como todas as outras nobres do palácio que nunca o entenderam de verdade, mas ele acreditava que Marie era diferente. Leon não acreditou e continuou zombando de sua escolha. Julius tentou agir sabiamente e perguntou a Leon se ele realmente gostava de insultar os outros enquanto se escondia dentro de uma armadura poderosa. Para sua surpresa, Leon disse: sim. É a melhor sensação do mundo. Leon então perguntou como era ser derrotado apenas com um contra-ataque. Julius admitiu que nunca quis nascer na realeza, mas Leon retrucou, dizendo que Julius tinha vida fácil. Ele nunca teve que se preocupar em ser pobre, ser vendido ou ser constantemente rejeitado por garotas. O discurso de Leon tocou o público e muitos começaram a ouvir seriamente, mas então Julius declarou que nunca deixaria Marie. Angélica, sentada perto, começou a chorar. Ela percebeu que já tinha perdido a luta pelo coração dele. Justo quando estava prestes a desistir, Olivia se levantou e começou a gritar palavras de encorajamento. Por alguma razão, sua voz ecoou por todo o estádio. Apesar de seu discurso desajeitado, o momento chamou a atenção de todos. Julius então disse que o que Angélica sentia por ele não era amor verdadeiro e que o verdadeiro amor que ele tinha era por Marie. Ele olhou para Leon e desafiou-o a lutar até que um deles estivesse acabado. Leon chamou-o de hipócrita. Ele disse que Julius sabia que Leon nunca tentaria realmente matar um príncipe real. Quando Leon sugeriu que fingissem a luta, Julius recusou, dizendo que isso quebraria as regras. Leon o chamou de hipócrita novamente, apontando que os nobres quebravam regras o tempo todo quando lhes convinha. A multidão se voltou contra Leon novamente. Luxion perguntou por que ele estava sendo tão idiota, e Leon disse que era para endurecer o futuro rei e garantir que ele não fosse enganado por alguma garota loira bonita. Julius avançou para outro ataque, mas Leon o parou e o avisou que, se não se casasse com Angélica, poderia perder sua reivindicação ao trono. Mas Julius não se importava mais. Ele tinha se apaixonado tanto por Marie que estava disposto a abrir mão de seu título real por ela. Ao ouvir isso, Leon finalmente perdeu a paciência. Ele atacou Julius com toda a força, quebrando sua armadura em pedaços e derrotando-o completamente. Leon foi declarado o vencedor. Angélica olhou para ele e disse que o recompensaria pelo que fez. Mais tarde, Olivia perguntou a Leon por que ele era sempre tão rude com todos. Ele disse: "Eu não sou o herói que eles querem, sou o vilão que eles precisam." Ele também disse a ela que iria deixar a academia, o que deixou Olivia completamente chocada. Após o duelo, Angélica visitou Julius no hospital. Eles finalmente tiveram uma conversa real. Angélica se abriu e derramou todos os seus sentimentos, mas era óbvio que Julius só se importava com Marie, e nada iria mudar isso. Angélica aceitou a verdade, desejou felicidades a ele e Marie, e decidiu que era hora de seguir em frente. Enquanto isso, Leon se encontrou com o pai de Angélica, o Duque Vince, e o irmão mais velho dela, Gilbert. Ele pediu que o ajudassem a limpar a bagunça que ele causou. Vince concordou. Leon também disse que renunciaria ao seu título de cavaleiro e rejeitaria a oferta para se tornar barão. Quando Gilbert perguntou por que ele ajudou Angélica, Leon disse que fez isso pelo reino, mas essa não era a verdadeira razão. Vince achou a resposta de Leon divertida. Ele então decidiu enviar Angélica para o campo para que ela pudesse ter tempo de se curar emocionalmente. Enquanto Leon se afastava, sentiu-se satisfeito com o desfecho, mas também tinha alguns pequenos arrependimentos.
Ele desejava ter aprendido mais sobre chá com Daniel e Raymond e estava triste por nunca ter experimentado todas as sobremesas na cafeteria da academia. O que Leon não sabia era que suas ações lhe renderam o profundo respeito de Vince e Gilbert. Mais tarde, Olivia e Angélica estavam a bordo do navio de Leon, indo em direção à casa dele. Angélica estava se sentindo culpada, pensando que era sua culpa Leon ter que deixar a academia, mas Olivia disse para ela não se preocupar. Leon tinha planejado agir como o vilão e deixar a escola desde o início. Angélica se sentiu mal por ter corrido direto para Julius e nunca ter agradecido adequadamente a Leon. O que ela não sabia era que Leon e Luxion estavam secretamente ouvindo a conversa deles. Luxion sugeriu que Leon a confortasse, mas Leon apenas balançou a cabeça e disse: "Não é problema meu." Na casa dos Barfort, Balkis estava super estressada. Ele estava preparando tudo para uma visita, mas também estava em pânico porque Leon tinha arrumado uma briga com o príncipe. E para piorar, ele também roubou a ex-noiva do príncipe. Foi então que Zola apareceu e começou a agir como a chefe. Mas quando descobriu que Angélica era na verdade a filha do duque, ela ficou com medo e fugiu. Balkis ficou tão feliz que quase chorou. Mais tarde, Leon deu a Angélica e Olivia um passeio por suas terras, que estavam indo muito bem. Naquela noite, as duas garotas tomaram banho juntas e tiveram uma conversa profunda. Angélica perguntou a Olivia se ela estava namorando Leon. Olivia disse que não. Ela achava que Leon estava muito fora de seu alcance e que ele provavelmente gostava de Angélica. Mas Angélica se sentia muito desanimada para pensar em romance. Depois que terminaram de conversar, Leon apareceu e Olivia disse para ele começar a chamá-la de Livia, enquanto Angélica queria ser chamada de Angie. Então, começaram a brincar sobre se vingar de Marie. Leon estava totalmente dentro. Livia até se ofereceu para ajudar, mas depois disse que a melhor maneira de se vingar era simplesmente viver feliz. Fazer as pessoas infelizes de propósito não valia a pena. Leon se sentiu orgulhoso ao ver a protagonista do jogo e a rival se tornando amigas de verdade. Enquanto isso, Marie descobriu que Julius e todos os seus amigos tinham perdido seus títulos reais. Eles não eram mais príncipes ou nobres. Eles não tinham mais deveres e estavam finalmente livres para amá-la. Mas Marie não se importava. Ela apenas os via como garotos ricos mimados sem empregos agora. Ela chorou pela vida luxuosa que perdeu, mas os garotos eram muito ingênuos. Eles achavam que ela estava chorando de felicidade. De volta à casa Bartford, um mensageiro da família real veio com notícias. O rei decidiu não punir Leon por lutar com o príncipe. Na verdade, o rei ficou tão impressionado que elevou o posto de Leon para a classe 6 superior. Leon ficou horrorizado e gritou: "Não, por favor, não." Mas já era tarde. O rei e a rainha deram-lhe um novo título e isso significava que ele tinha que ficar na academia. De volta à escola, Luxion disse a Leon que Julius e seus amigos tinham começado a explorar masmorras para ganhar dinheiro e treinar para que um dia pudessem vencê-lo. Antes que Leon pudesse sequer processar, Olivia e Angélica o arrastaram para conhecer uma nova creperia. Alguns dias depois, a academia estava se preparando para um grande festival. Leon estava liderando o grupo na montagem de uma barraca de chá, na esperança de que isso pudesse finalmente ajudá-lo a conseguir uma namorada. Nesse momento, Olivia apareceu vestida com uma fantasia de empregada e perguntou nervosamente como estava. Leon disse que ela estava incrível. Angélica entrou logo depois, também com uma roupa de empregada, reclamando que seu peito estava sendo apertado. As duas garotas começaram a se provocar enquanto Leon chorava de felicidade, sonhando com uma promoção de 2 por 1. Mas na realidade, ele sabia que não podia namorar nenhuma delas. Afinal, ele era apenas um personagem secundário. Enquanto isso, Daniel e Raymond ficaram chocados. Eles não sabiam que as garotas da escola podiam ser tão gentis e fofas. Nesse momento, Diana entrou abruptamente e começou a agir de forma rude. Daniel e Raymond disseram: "Sim, é assim que as garotas da nossa academia geralmente são." Depois de ser servida com chá, Diana admitiu que brigou com sua amiga por causa de um cara. A amiga gostava do cara primeiro, mas Diana o roubou. Agora, ela queria que Leon ameaçasse a amiga e a fizesse recuar. Mas quando Olivia disse que ela não deveria fazer isso, Diana mandou ela calar a boca. Leon interveio e disse que não iria ajudá-la. E se ela sequer olhasse para Olivia de maneira errada novamente, teria que lidar com Angélica. Diana chamou Leon de perdedor e saiu furiosa. Olivia deu a Leon um sorriso suave de agradecimento, o que fez seu coração disparar. Então, Daniel e Raymond entraram apressados com a notícia de que havia uma grande multidão se formando ao lado. Eles viram um grupo de garotas cercando Julius. Aparentemente, ele havia aberto um café bem ao lado do de Leon. Julius, com ar de superioridade, convidou Leon para dar uma olhada. Livia ficou chocada ao ver que estavam cobrando 100 DA por chá e lanches. Julius disse que os preços foram definidos por Marie e se afastou. Leon o seguiu para dentro para ver o que estava acontecendo e ficou chocado. O lugar parecia um host club. Chris e Brad estavam super confiantes de que finalmente venceriam Leon desta vez. Olivia olhou em volta e disse que parecia mais um bar chique do que um café, e que o chá estava muito caro. Marie apareceu e explicou que os preços eram justos, porque ex-realeza estaria servindo lá. Após uma breve discussão com Leon, ela disse a ele e seus amigos que eles estavam livres para trabalhar no café dela também, se quisessem ganhar um pouco de dinheiro. Mais tarde, Olivia ficou do lado de fora segurando uma placa para atrair pessoas para o café deles, mas algumas garotas que odiavam Leon começaram a intimidá-la só por estar ajudando ele. Depois que elas foram embora, uma garota amigável chamada Carla se aproximou, se apresentou e disse que adoraria visitar o café deles. No dia seguinte, Leon deu uma palestra motivacional à sua equipe e disse-lhes para fazerem o seu melhor.
Enquanto Angélica tentava confortar Olivia, ela foi chamada ao escritório executivo. Lá, ela se viu andando de braços dados com a rainha Mylene, a governante do reino de Holford. Mylene era próxima de Angélica e queria que ela a mostrasse o festival. Angélica agradeceu à rainha por ajudá-la a permanecer na academia, dizendo que estava realmente gostando de estar lá. Mylene presumiu que era porque ela estava sendo aplaudida por Leon. Ela disse que também queria falar com Leon sobre o duelo. Angélica admitiu que o duelo foi parcialmente culpa dela, mas Mylene pediu desculpas gentilmente a Angélica, dizendo que seu filho, Julius, a havia machucado profundamente e até admitiu que Marie o havia enganado para fazer o que ela queria. Enquanto Leon e sua equipe assistiam impotentes enquanto o café chique de Marie roubava toda a atenção, um grupo de encrenqueiros entrou em seu próprio café e exigiu ser atendido de forma rude. Logo depois, a rainha Mylene chegou, animada para ver o que Leon estava fazendo. Mas assim que ela apareceu, uma das garotas rudes jogou chá no rosto de Leon e até pisou na cabeça dele na frente de todos. Ela era uma das pessoas que apostou contra ele durante o duelo e perdeu muito dinheiro, então estava descontando nele. Angélica rapidamente interveio e empurrou a garota para trás, apenas para perceber que era Stephanie, a filha do Conde Geoffroy, um nobre poderoso de uma família rival. Quando Olivia calmamente pediu para ela sair, Stephanie zombou dela, dizendo que ela não tinha o direito de defender Angélica. Ela até mencionou como Angélica costumava dizer que os plebeus eram apenas números antes de Julius terminar com ela. Esse comentário realmente machucou Olivia, já que ela era uma plebeia. Leon mandou Stephanie calar a boca, mas um dos servos dela o esbofeteou. A rainha Mylene interveio e pediu a Stephanie que pagasse a conta e saísse, mas Stephanie não a reconheceu e grosseiramente a chamou de velha bruxa. Ela então ordenou que seus guardas expulsassem Mylene. Leon sorriu. Finalmente, ele tinha um motivo para revidar. Ele começou a socar e derrubar os guardas dela um por um. Depois de derrotá-los, ele calmamente apresentou Mylene como a rainha do reino de Holford. Mylene pediu para ele manter isso em segredo, já que ela estava tentando se disfarçar, mas Leon estava se divertindo muito sendo o vilão. Para acalmá-lo, tiveram que chamar a única pessoa que ele respeitava, Mestre Lucas. Lucas foi preparar chá, enquanto Mylene gritava com Leon, fazendo-o cair de joelhos e implorar por perdão. Mylene ficou nervosa porque estava planejando puni-lo, mas agora ele estava agindo como um cachorrinho chorão. Ela pediu ajuda a Angélica, mas rapidamente percebeu que Leon estava apenas brincando com ela novamente. Então, ela se desculpou pelo que seu filho Julius havia feito, mas também criticou Leon por lidar com as coisas de forma tão ruim. Enquanto Leon admirava sua beleza, Mylene o advertiu de que ele havia feito muitos inimigos no Palácio Real e que deveria ser mais cuidadoso. Depois disso, ela corou e pediu a Leon para mostrar a academia. Leon pegou a mão dela e disse que lhe daria uma memória que ela nunca esqueceria. As garotas imediatamente lembraram a ela que ela era a rainha, mas Leon pensou consigo mesmo que preferia flertar com uma mulher elegante na casa dos 30 do que lidar com as garotas malucas da escola. Nesse momento, Julius apareceu e deu um tapa na cabeça de Leon. Ele estava bravo. Mylene agarrou o braço de Leon e disse ao filho para se acalmar, mas isso só deixou Julius ainda mais irritado. Ele arrastou a mãe para o café de Marie e disse para ela ficar longe de Leon porque ele era ganancioso e não tinha honra. Mas, quando Mylene viu o café de Marie, ela não ficou impressionada. Quando ela pediu para conhecer Marie, Julius recusou, com medo de que ela a insultasse. Mylene então os repreendeu por cobrarem 100 DA por chá e lanches básicos. Ela também lembrou a Julius que ele prometeu ficar longe de Marie após perder o duelo. Para ela, ele era o desonroso, não Leon. Enquanto isso, Leon estava sentado sozinho, triste por ter perdido a rainha, mas admitiu que foi um movimento bastante ousado. Nesse momento, Carla entrou e ajoelhou-se na frente dele, implorando para que ele ajudasse a salvar a família dela. Mais tarde naquela noite, Leon estava em seu quarto. Luxion perguntou se ele realmente ia ajudar Carla. Leon disse que sim, mas apenas porque Livia tinha ajudado a organizar o encontro e dizer não a deixaria envergonhada. Daniel e Raymond notaram alguma tensão entre Livia e Angélica após o comentário cruel de Stephanie sobre como Livia costumava ver os plebeus. Mesmo assim, Leon permaneceu focado no café deles. Ele disse aos rapazes que, embora não estivessem ganhando muito agora, eles ganhariam bastante no último dia do festival. Quando o festival estava chegando ao fim, uma multidão se reuniu perto do quadro de avisos. Uma nova corrida de bicicleta foi anunciada, e Angélica disse a Olivia que ela estava organizando. Ela disse que Gil era o favorito para vencer. Olivia perguntou se Leon iria correr, mas ambas concordaram que ele provavelmente apenas apostaria na corrida. Marie também mostrou interesse no prêmio em dinheiro. Quando Kyle sugeriu que ela tentasse apostar, ela recusou, dizendo que seu ex-namorado em sua vida passada tinha um grande problema com jogos de azar. Ela disse que queria ganhar dinheiro honestamente. Kyle não concordou totalmente, mas disse que a ajudaria de qualquer forma. A corrida começou, graças a Luxion, Leon fez apostas inteligentes e ganhou muito dinheiro. Livia e Angélica estavam felizes por ele, mas também se sentiam um pouco inquietas, como se isso pudesse trazer má sorte. Durante a corrida, Gil foi subitamente atacado por outros corredores. Olivia estava realmente preocupada, já que no jogo original, Gil deveria ser seu interesse amoroso. Angélica logo percebeu que os corredores trabalhavam para uma garota chamada Clarisia, uma estudante que queria vingança. Embora Gil tenha conseguido vencer a corrida, ele quebrou um osso e não podia mais competir.
Marie chorou porque acabou de perder seu corredor mais forte. Clarice apareceu com sua equipe e deixou claro que machucou Gilk de propósito como vingança pela forma como ele a dispensou. Leon lembrou que no jogo, Clarice era na verdade uma garota honrada, mas ele também gostou dessa versão má. Olivia deu um tapa nele por pensar isso. Angélica chamou Clarice de trapaceira, mas Clarice a ignorou e disse a Gilk que não o perdoaria facilmente. Gilk disse que aceitaria qualquer punição que ela desse, mas avisou que se Marie fosse prejudicada, ele mesmo iria atrás de Clarice. Marie tentou intervir e falar com Clarice, mas Clarice simplesmente a cortou friamente. Leon assistiu a tudo e achou que Marie o lembrava muito de sua própria irmã de sua vida passada. Depois que Clarice e seu grupo foram embora, Angélica apontou que agora precisavam de um corredor substituto. Marie rapidamente sugeriu Leon para o prêmio em dinheiro, mas como as regras diziam que um estudante do primeiro ano tinha que participar, Leon disse não a princípio. Mas quando as garotas apontaram que ele ainda devia um favor ao pai e ao irmão de Angélica, ele suspirou e concordou em entrar na corrida. De volta à escola, Andy estava a caminho do quarto de Livia, esperando dar-lhe um presente para consertar as coisas entre elas. Mas quando chegou lá, notou que a porta estava danificada, claramente vandalizada. Assim que bateu, Stephanie e suas duas acompanhantes apareceram, sorrindo e agindo com arrogância. Elas insinuaram que Andy tinha vindo verificar seu bichinho de estimação, Livia, já que ela estava fora lidando com piratas. Andy rapidamente percebeu que Stephanie estava por trás de toda a confusão. Com raiva e cansada, ela agarrou Stephanie pela gola e avisou que se algo acontecesse com Livia, haveria problemas. Stephanie congelou de choque enquanto Andy se afastava, mais preocupada com Livia do que nunca, planejando avisar Leon. Ao mesmo tempo, o príncipe Julius estava conversando com sua mãe, a rainha Mylene, sobre a missão de Leon com Brad e Greg. Mylene parecia muito interessada em Leon, mas disse a Julius para não se meter, dizendo que ele não era maduro o suficiente para lidar com assuntos sérios do reino. Enquanto isso, no navio, Leon estava jogando cartas com Brad e Greg. Ele os derrotou completamente, trapaceando um pouco, e pegou todo o dinheiro deles só para deixá-los ficar a bordo. A conversa mudou para Stephanie e como ela acabou sendo a noiva de Brad. Brad admitiu que foi forçado ao noivado, mas ela era tão fria e desrespeitosa que ele queria sair. De repente, Luxon interrompeu. 2 navios piratas estavam indo direto para eles. Leon tentou reunir Brad e Greg, mas eles não faziam ideia do que estava acontecendo, então ele decidiu lidar com isso sozinho. Os piratas chegaram com 4 mechas de batalha. O chefe dos piratas riu da armadura de Leon, chamando-a de antiquada, mas seu sorriso desapareceu quando Leon facilmente eliminou os inimigos da linha de frente. Brad e Greg ficaram atônitos, vendo uma batalha real pela primeira vez. Quando os piratas tentaram fugir, Leon lançou foguetes que atravessaram seus escudos e os forçaram a se render. Uma vez que os piratas foram capturados e amarrados no convés, Brad começou a pensar profundamente. Ele percebeu que lutar não era uma aventura divertida, era aterrorizante. No cockpit, Luxon perguntou a Leon por que ele não simplesmente destruía os inimigos. Leon disse que, embora ele esteja bem com o combate, não é o tipo de cara que mata pessoas só por matar. Em outro lugar, Kala estava em pânico. Ela não conseguia contatar os piratas e estava tentando colocar toda a culpa em Livia para proteger sua imagem com a família Bartford. Logo depois, todo o grupo foi cercado por soldados armados. Felizmente, o pai de Carla, Wayne, apareceu e desescalou a situação. Brad explicou que Carla pediu ajuda a eles com o problema dos piratas, mas em vez de assumir a responsabilidade, Carla culpou Livia novamente, que era tímida demais para se defender. Foi então que Leon interveio e expôs a verdade, explicando claramente o que realmente aconteceu. Ele também exigiu que fossem pagos pelo trabalho. Wayne ficou bravo com Carla, mas ela apenas chorou lágrimas falsas, em vez de se explicar. Mais tarde no navio, Luxon e Leon conversaram sobre o que havia acontecido. Eles ficaram surpresos que Carla confessou e até envolveu o nome de Stephanie. Leon apontou que, embora tenham derrotado esse grupo de piratas, a frota principal ainda estava lá fora, e eles ainda não tinham garantido o colar sagrado. Luxon mencionou outro problema para focar primeiro, e Leon concordou. Leon então se encontrou com Livia, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela o interrompeu e perguntou por que ele estava sendo tão gentil com ela, sendo que ela era apenas uma plebeia. Ela se perguntou se ele estava tentando flertar com ela, e quando Leon negou, ela ficou mais chateada, pensando que talvez não fosse bonita o suficiente para ele. Ela acabou tendo um colapso, pensando que Leon e Andy estavam sendo gentis com ela apenas por pena. No convés, Leon pensou sobre o que Livia disse e teve uma conversa com Luxon. Luxon disse diretamente que ele era a razão pela qual Livia estava começando a desmoronar. Leon tentou ignorar, dizendo que era inevitável, já que ele estava envolvido com o herói e o vilão do jogo. Mas Luxon não deixou passar e disse que Leon estava tornando a vida de Livia fácil demais, e isso estava prejudicando seu crescimento. Irritado com a dura verdade, Leon perdeu a paciência e socou Luxon. Pouco depois, Greg saiu e começou a treinar com sua espada. Ele estava sério sobre um dia derrotar Leon. Leon brincou que Greg deveria se concentrar em magia, já que lutar com espadas não era seu ponto forte. Greg não desistiu, no entanto. Ele disse que poderia ser o mais fraco do grupo, mas era o mais bonito. Isso deu início a uma discussão leve que rapidamente se transformou em um duelo. Graças a Luxon, as coisas não foram longe demais. Durante a luta, Leon percebeu até onde o grupo do príncipe estava disposto a ir para conquistar Marie,
enquanto ele mesmo tratava Lívia mais como uma opção reserva. Leon terminou o duelo com um golpe limpo, mas Greg prometeu que venceria da próxima vez. Enquanto isso, Marie e Kyle estavam sendo perseguidos por um rato enorme dentro de uma masmorra. Eles estavam tentando pegar uma das relíquias sagradas antes do personagem principal do jogo. No dia seguinte, Julius sugeriu sair do palácio para se encontrar com Greg e Brad. Duke concordou com o plano. Eles até usaram o último resquício de inteligência para pedir à rainha 2 mantos e 2 máscaras, fingindo que era para um evento. Mas a rainha Mylene percebeu a desculpa e os negou. Enquanto comia com Brad e Greg, Leon apresentou o plano para derrubar os piratas do céu restantes e pegar o colar sagrado. Mas antes que pudessem mergulhar nos detalhes, os piratas o surpreenderam com um ataque furtivo. Brad e Greg imploraram a Leon para deixá-los ajudar na luta. A princípio, ele disse não, mas ao ver o quão sérios eles estavam, mudou de ideia e os deixou participar. Dentro de seu quarto, Lívia estava pensando no que disse a Leon mais cedo. Ela se sentia culpada por ter explodido quando ele só tinha sido gentil. De repente, ela ouviu tiros do lado de fora e correu para ajudar. 2 trabalhadores robôs tentaram impedi-la, mas depois de implorar, eles a deixaram passar. Ela chegou ao convés onde um pirata em armadura veio em sua direção. Greg pulou e a salvou, mas o pirata era muito forte e Greg começou a perder. No campo de batalha, Leon também estava lutando. Tentar manter os piratas vivos tornou a luta muito mais difícil do que apenas derrotá-los. Luxion avisou que o chefe dos piratas estava no convés. Leon olhou para cima e viu Greg e Brad tentando proteger Lívia. Ele se lembrou dessa cena do jogo original, mas seu orgulho não o deixaria apenas assistir. Ele chamou sua terceira arma, e um machado enorme saiu da mochila do seu mecha. Leon avançou diretamente contra o chefe pirata e o derrotou facilmente. A luta terminou com Leon ganhando o colar. Após a batalha, Lívia ajudou a tratar os ferimentos de Greg. Enquanto o curava, ele mencionou que Marie tinha o mesmo tipo de poderes. Então ele desmaiou. Leon se aproximou e disse que estava feliz que as coisas estavam voltando à história original, com Lívia sendo a heroína principal novamente. Ele também elogiou Greg e disse que Lívia tinha cuidado dos ferimentos de Brad. Mas depois de levarem Greg para dentro, Lívia começou a chorar. Ela estava chateada porque, mesmo depois de tudo, Leon ainda não a chamava pelo nome, Lívia, mesmo que ela tivesse pedido. Enquanto isso, Leon tinha todo o tesouro dos piratas. Luxion sugeriu pedir uma recompensa ao Palácio Real, mas Leon disse que preferia usá-lo para esmagar Stephanie. Luxion então apresentou provas de que Stephanie estava trabalhando com os piratas, o que fez Leon rir. Quando perguntado sobre o que planejava fazer com toda a sua riqueza e fama, Leon brincou sobre construir um esquadrão cheio de garotas fofas só para ele. Luxion disse para ele parar de brincar e deixar Lívia assumir o papel principal. Então eles notaram uma nave aérea real vermelha se aproximando e Leon decidiu deixar a família de Angélica lidar com o que viesse a seguir. Mais tarde, Brad e Greg recebem uma oferta de uma grande quantia em dinheiro como recompensa, mas eles recusam. Mesmo tendo participado da missão, eles sabiam que foi Leon quem realmente derrotou os piratas, mas então descobrem que Leon deu todo o crédito a eles de qualquer forma. Por causa do que ele disse, as famílias deles estão agora pensando em devolver seus títulos de nobreza. No navio, Luxion pergunta a Leon se ele está realmente bem com isso, e Leon diz que é melhor assim. Se Brad e Greg recuperarem seus títulos, poderão ajudar a proteger Olivia mais. Falando de Olivia, Luxion menciona que Angie ainda está brava com Leon por ter feito Olivia chorar. Na verdade, ela até deu um tapa nele, mas Leon não se importa e diz que é melhor manter distância das duas garotas. Isso deixa Luxion se perguntando se as coisas algum dia voltarão a ser como eram antes. Enquanto isso, Brad e Greg visitam a rainha, querendo fazer algo de bom para Leon. Então, eles pedem a ela para promover Leon ao 5º posto inferior, o que arruína totalmente suas esperanças de permanecer um personagem discreto. Para piorar ainda mais, o pai de Claros dá a Leon uma moto aérea chique e também recomenda que ele seja promovido ao 5º posto superior após a formatura. Mais tarde, Leon e Luxion conferem a nova moto. É muito melhor do que a antiga, e Leon a abraça como se fosse seu melhor amigo perdido há muito tempo. Mas Luxion imediatamente diz que vai melhorá-la ainda mais. Nesse mesmo dia, Leon está sentado em um banco parecendo totalmente desanimado. Seus amigos Raymond e Daniel tentam animá-lo. Mesmo que Leon pudesse facilmente atrair mais atenção das garotas agora, ele sabe que seria apenas por causa de seu posto, não por quem ele realmente é. Enquanto conversam, falam sobre o festival que se aproxima. Leon se lembra que no jogo original, essa era a época em que o personagem principal tinha uma cena romântica. Leon decide ir para uma ilha flutuante no sul onde Chris está, mas na verdade ele está tentando pegar um item escondido lá. Andy e Lívia também estarão lá, então Brad e Daniel sugerem que ele use a viagem para se reconciliar com ambas. Naquela noite, em um navio de cruzeiro de luxo, Leon e Luxion revisam seu plano. Enquanto estão conversando, eles veem Andy e Lívia também a bordo. Eles também notam uma garota barulhenta chamada Deirdre se gabando para suas amigas por perto. Chris está lá também, cercado por um monte de garotas pegajosas. Leon está irritado porque quer que Chris siga a história e se apaixone por Olivia.
Na sala de máquinas abaixo, alguns dos antigos seguidores de Andy estão recebendo ordens secretas. Eles puxam bastões de fumaça e os jogam pela janela. Quando chegam à ilha, Livia se sente triste e excluída. Ela deseja que Andy e Leon estivessem com ela, mas enquanto sobe para um templo, acaba esbarrando nos dois, que chegam ao mesmo tempo. Uma sacerdotisa os recebe e explica que o templo é para casais que querem rezar por amor e casamento. Leon se lembra que no jogo, a heroína principal visitaria este lugar com seu interesse amoroso. A sacerdotisa sugere que os três, Leon, Livia e Andy, façam um desejo juntos. Leon brinca pedindo uma namorada de seios grandes, o que irrita Andy. Enquanto isso, as garotas rezam sinceramente, esperando encontrar alguém que as ame e respeite. Depois, a sacerdotisa lhes entrega amuletos como presentes. Esses amuletos são a verdadeira razão pela qual Leon veio aqui. Quando abrem seus pacotes de amuletos, Livia recebe um amuleto azul, Andy recebe um vermelho, e Leon acaba com um raro amuleto de batalha que aumenta as habilidades de luta e a força. A sacerdotisa do templo assume que todos desejam permanecer amigos próximos, mas suas expressões constrangidas dizem o contrário. Quando o navio deixa a ilha no dia seguinte, Luxion diz casualmente que Leon só queria o amuleto para poder desbloquear o bracelete sagrado escondido em uma masmorra. Maria provavelmente está indo para lá também. Leon espera que Maria siga a história e não estrague tudo a ponto de causar uma guerra. Em outro lugar, em outro navio, uma mulher de olhos vermelhos diz calmamente: chegou a hora. De volta ao convés, Chris se aproxima de Leon e sugere um duelo de espadas. Os dois começam a discutir sobre as habilidades de Chris. Mas antes que possam lutar, alarmes soam. Um enorme enxame de monstros está se dirigindo para eles. Leon vê um brasão nos monstros e percebe que pertencem ao Principado de Finos, um grupo que não deveria aparecer até muito mais tarde no jogo. Assim que ele diz a Luxion para se preparar para a batalha, uma enorme nave inimiga aparece. Andy e Livia correm até Leon. Na nave inimiga, uma garota de olhos vermelhos se revela como a princesa Gertrude. Andy a reconhece imediatamente. Através de uma transmissão mágica, Gertrude declara guerra ao reino de Holford e diz a todos a bordo para se renderem. Andy fica chocada, mas Leon apenas se pergunta como as coisas saíram tanto do controle. Logo todos estão reunidos no convés, cercados por soldados de Finos. Um homem chamado Garrett aparece e divide os nobres. Aqueles com título de barão ou superior serão levados como reféns, enquanto o resto não vale o tempo deles. Antes que alguém possa reagir, Andy avança e diz seu nome, oferecendo-se como a única refém, em troca de deixar os outros irem. Garrett, impressionado com a coragem dela, concorda. Leon tenta impedir, mas dois estudantes o seguram. Como punição por sua desobediência, Garrett ordena que aqueles estudantes espanquem Leon. Eles hesitam, mas obedecem. Andy implora a Garrett para parar, mas ele a ignora e a arrasta para o navio inimigo. Depois, Andy acorda em um quarto com a princesa Ertrude e um cara chamado Gelat. Ela tenta perguntar por que estão começando uma guerra, mas Ertrude apenas lhe dá uma resposta fria e vazia. Andy pensa em como apenas duas pessoas sequer tentaram defendê-la durante toda a situação. De volta ao navio de cruzeiro, Leon está trancado. Livia fica ao lado dele, sentindo-se completamente impotente e culpando-se por não conseguir proteger Andy. Nesse momento, Chris entra com notícias. Andy é a única que foi levada, mas o resto dele será executado em 1 hora. Ele implora para Leon ajudar, mas Leon ainda está zangado porque nenhum dos estudantes defendeu Andy. Chris disse desapontado. Mas então Leon o chama de volta e diz que se eles vão lutar contra Fenos, ele quer que todos os outros estejam envolvidos também. Chris sai para reunir os estudantes, implorando para que lutem, mas ninguém ouve. Eles o recusam sem hesitação. De repente, um tiro alto ecoa. Todos se viram para ver Leon, de pé com Livia e segurando uma espingarda. Ele faz um discurso poderoso, chamando os chamados nobres de fracos e mimados. Ele diz que ele só tem orgulho dos nomes de suas famílias, não de suas próprias conquistas. Suas palavras tocam um ponto sensível, especialmente com Deirdre. Eles discutem e Leon zomba de todo o grupo por serem inúteis. Mas o discurso dele os anima, e os estudantes finalmente decidem lutar usando seus equipamentos mágicos. Até mesmo Deirdre, que estava irritada antes, de repente se sente atraída pela coragem de Leon. Dentro do hangar da nave, Leon se prepara para partir. Ele descobre que algumas garotas usaram os bastões de fumaça para ajudar o inimigo, mas em vez de puni-las, ele diz que deixará o Duque lidar com isso. Pouco antes de partir, Livia implora para que ele traga Andy de volta em segurança. Enquanto tudo isso acontece, na nave inimiga, Gertrude começa a tocar uma flauta mágica. Os monstros lá fora, sob seu controle, começam a se mover. Luxion diz a Leon que Andy está sendo mantida dentro daquela nave, e Leon imediatamente percebe que o inimigo está usando aquela flauta para controlar os monstros. Sem perder tempo, Leon e os outros rompem as linhas inimigas, criando um caminho direto para a nave. Chris, voando em seu próprio mecha, se pergunta se algum dia será capaz de lutar como Leon. Ao mesmo tempo, ele ajuda a liderar uma equipe de estudantes do sexo masculino que estão pilotando armaduras para conter os monstros e manter o navio seguro.
Deirdre, ainda no navio dos estudantes, assume o comando do restante dos alunos. Ele mantém a barreira mágica ativa e os ajuda a lançar feitiços para impedir que os monstros inimigos avancem. De volta ao navio inimigo, Gertrude ouve que Leon está se aproximando. Ela toca a flauta novamente, dizendo aos monstros para atacarem com mais força o navio dos estudantes. Enquanto ela o zomba, Andy fala, dizendo que Leon é o lutador mais forte que eles têm e não será derrotado facilmente. Garrett, um dos líderes inimigos, não se importa e permanece confiante, pensando que os canhões do navio deles em breve destruirão o navio dos estudantes. Luxon está surpreso que os estudantes estão se defendendo bem, mas ele explica que é provavelmente porque muitos deles são filhos de aventureiros sonhando em algum dia se casar com esposas incríveis que os mimarão com amor. De volta ao navio dos estudantes, Gerta dispara sua magia nos monstros enquanto Livia cura um membro da tripulação. De repente, um canhão inimigo dispara contra o U, e mais navios começam a bloquear. Enquanto uma onda de explosões cai, Livia avança e usa sua magia para criar uma barreira forte que protege o navio. Então, ela lança sua própria explosão mágica para eliminar um monte de monstros, dando a Leon a chance de entrar no navio inimigo pela entrada da boca do monstro gigante. A bordo, Garrett zomba da investida imprudente de Leon, chamando-a de estúpida. Mas em segundos, Leon rompe, derruba um monte de guardas inimigos e nocauteia Garrett. Ele então aponta sua espingarda para Gertrude, exigindo que ela se renda. Gertrude parece impressionada e pergunta seu nome, mas Leon não responde. Em vez disso, ele atira em uma empregada próxima que estava tentando ganhar tempo e então pega o que ele pensa ser a flauta mágica. Luxon rapidamente lhe diz que é falsa. A verdadeira ainda está com a empregada. Antes que Gertrude possa reagir, Luxon humilha Garrett raspando seu bigode. Leon agarra Andy e Gertrude e foge em sua moto aérea, sabendo que o enorme monstro que mantinha a nave inimiga parada já foi derrotado. Enquanto isso, Garrett se move para outro navio, preparando-se para um contra-ataque. De volta com os estudantes, Leon vê o quão cansada Livia está. Mas antes que ele possa dizer algo, Chris corre e pergunta o que eles devem fazer agora que os monstros pararam de atacar. Nesse momento, a voz de Garrett ecoa no ar. Ele afirma que Gertrude se sacrificou pelo Principado e dá a ordem para atacar com tudo. Aceitando seu papel, Gertrude usa novamente a flauta mágica real e envia uma enorme onda de energia, comandando todos os monstros restantes a atacar o navio dos estudantes. Leon vê que Livia está muito exausta para usar outra barreira, então ele pula em sua moto aérea e acelera direto em direção ao exército de monstros para proteger todos. Livia o observa partir, sentindo-se impotente e incerta sobre o que pode fazer. Nesse momento, seu amuleto começa a brilhar e várias lanças de fogo aparecem ao seu redor. Instintivamente, ela as lança em direção aos monstros, ajudando Leon. Mas enquanto está lutando, Andy percebe Livia parecendo arrasada. Andy corre até ela e Livia se abre. Ela se sente um fardo, como se tudo o que sempre quis fosse ser tratada como igual por Leon e Andy. Ela admite que só quer que eles a vejam como alguém que importa, não como alguém que precisam proteger. Andy fica chocada no início, mas não hesita. Ela puxa Livia para um grande abraço e diz que lhe dará todo o reconhecimento que merece. Livia desaba chorando em seu braço, mas antes que possam aproveitar o momento, a nave é atingida por outro disparo de canhão. Andy perde o equilíbrio e cai no mar, agarrando-se com dificuldade à borda do navio. Enquanto ela se segura pela vida, pensa em todas as coisas das quais se arrepende e se prepara para soltar. Mas Livia estende a mão e a agarra a tempo, salvando-a. Enquanto conversam, outro disparo de canhão atinge, jogando Andy de volta ao convés, mas lança Livia em direção ao oceano. Pouco antes de ela atingir a água, Leon aparece em sua moto aérea e a pega no ar. Em vez de agradecê-lo, ela reclama que ele a chamou de Olivia novamente, e não de Livia como ela prefere. Eles compartilham um momento fofo que se torna sério quando Livia confessa seus sentimentos por ele. Leon, sentindo-se inseguro, diz que não é bom o suficiente para ela e pede que ela encontre alguém melhor. Mas Livia não recua. Ela diz que não se importa com os defeitos dele, ela só o quer. Ao ouvir isso, Leon finalmente a chama de Livia, e a alegria no rosto dela é inegável. Eles retornam ao navio, e assim que pousam, Livia e Andy correm para os braços uma da outra, felizes e aliviadas. Leon as observa de lado, sentindo-se um pouco como um intruso. Nesse momento, a gigantesca nave de guerra de Leon, a Partner, chega e imediatamente começa a disparar contra a frota inimiga. Arrogance, o mecha de Leon, pousa no convés também. Leon salta pronto para terminar a luta. Ele voa pelo campo de batalha com facilidade, desviando dos ataques e dando ordens para que a Partner envie naves de resgate para os estudantes. Chris e Deirdre trabalham juntos para guiar a evacuação enquanto Leon nota algo estranho, um mecha de cor preta em cima da nau capitânia inimiga segurando uma espada gigante. Esse mecha avança diretamente para Leon e ele quase entra em pânico. Ele percebe que deve ser o temido Cavaleiro Negro. Em um dos navios de resgate, Gertrude grita em direção ao Cavaleiro Negro, chamando-o pelo seu verdadeiro nome, Vandaland, perguntando por que ele foi enviado. De volta ao navio dos estudantes, Livia não sabe quem é esse Cavaleiro Negro.
Andy explica tudo. Vandal é um guerreiro mecânico aterrorizante que uma vez destruiu centenas de mechs sozinho. Durante a batalha, Leon lança um monte de drones em Vandal, mas o Cavaleiro Negro os corta como se não fossem nada. Então, Vandal fixa os olhos em Leon, pronto para derrubá-lo. Percebendo o quão difícil esse cara é, Leon guarda sua arma e espada, preparando-se para lutar apenas com os punhos. Do nada, um soldado inimigo tenta atacar Leon de surpresa, mas ele rapidamente o derruba. Infelizmente, essa distração dá a Vandal uma abertura. Ele corta a frente da armadura de Leon, rasgando-o e expondo o estômago de Leon. Com a tela dentro de seu cockpit agora offline, Leon é forçado a lutar olhando pelo buraco em sua armadura danificada. Luxion avisa que o poder de Arrogance caiu 30% e está piorando rapidamente. Ele sugere recuar, mas Leon se recusa a desistir. Ele também diz não ao uso das armas avançadas do partner para eliminar Vandal, optando por lidar com a luta à sua maneira. Enquanto continuam lutando, Vandal explica que está lutando por dever e honra como cavaleiro do Principado. Ele vê isso como sua responsabilidade. De repente, Vandal usa uma bomba de luz para cegar Leon e enfia sua espada profundamente no peito de Arrogance. Mas Leon aproveita esse momento a seu favor, pega sua espingarda, salta de Arrogance e coloca o mecha no piloto automático. Arrogance agarra o mech de Vandal, mantendo-o no lugar. Agora, cara a cara e com a vantagem, Leon aponta sua arma para Vandal. Mas em vez de se render, Vandal pede a Leon para acabar com ele. Leon recusa, dizendo que não está mais nessa vida. Agora ele está em sua fase pacífica. Nesse momento, Luxion aparece com algemas, dizendo a Leon que o partner assumiu o controle da área. Nesse momento, Garrett dispara um sinalizador especial, e Gertrude imediatamente reconhece que não é apenas um sinal, é algo muito mais perigoso do que sua flauta mágica. Imediatamente, uma enorme onda de monstros aparece, mas Leon calmamente diz a Luxion para lidar com isso. Em um instante, raios laser são disparados do partner, transformando todos os monstros em pó. Com a luta quase terminada, Leon diz a Vandal que acabou. Perder para um navio cheio de estudantes arruinou totalmente a reputação de Vandal. Ele provavelmente deveria pensar em se aposentar. Como um golpe final em seu orgulho, Leon pega a espada de Vandal como um troféu de guerra. Com a batalha concluída, os navios inimigos estão sendo puxados para longe. Garrett cai de joelhos na frente de Leon, implorando por misericórdia, mas Leon friamente diz a ele que vai ficar com todos os mechs e naves que funcionam. Os que não se movem serão desmontados para peças. Garrett tenta acalmá-lo, mas Leon o cala, dizendo que o vencedor merece pagamento pela luta. Mais tarde, de volta ao hangar da nave, Luxion pergunta por que Leon não o deixou cuidar do Cavaleiro Negro. Leon explica que se Luxion tivesse feito isso, Vandal teria sido vaporizado instantaneamente e isso faria tanto Holford quanto o Principado vê-los como uma grande ameaça. Esse tipo de atenção arruinaria o plano de Leon de se manter discreto e viver como um personagem secundário. Naquela noite, Leon vai para o seu quarto apenas para encontrar Livia e Andy já dormindo lá dentro. Ele admite que a cena o faz sentir coisas, mas também gostaria que tivessem avisado antes de ocuparem sua cama. Luxion diz a ele que elas estavam esperando por ele, mas acabaram adormecendo. Enquanto Leon está ali pensando, Chris aparece. A princípio, Leon assume que Chris quer lutar novamente, mas para sua surpresa, Chris diz que Leon é seu modelo agora e promete alcançá-lo algum dia. Leon sorri e decide que, assim como com os piratas, ele deixará Chris levar o crédito por derrotar o Cavaleiro Negro também. Enquanto isso, de volta à mansão Redgrave, o irmão de Andy, Gilbert, informa que Gertrude está sendo enviada para o exterior como punição. Andy acha que isso é muito brando. Mudando de assunto, Gilbert menciona a vida amorosa de Leon, mas Andy ignora, dizendo que desse jeito ele vai morrer solteiro. Gilbert fica chocado, ele acha que alguém tão realizado como Leon deveria ter garotas correndo atrás dele o tempo todo. De volta à academia, Leon desfruta de chá com Livia e Andy. Eles falam sobre como Chris está agora recebendo elogios por derrotar o Cavaleiro Negro, o que está ajudando a restaurar a honra de sua família. As garotas elogiam Leon por ser tão altruísta. A conversa deles muda para Luxion, que Leon apresenta adequadamente. Enquanto Luxion, agora apelidado de Lux, explica seu passado, Livia encurta seu nome para Lux, o que Leon imediatamente aceita como seu apelido oficial. Mas o momento de paz é interrompido quando Lux lhes diz que Julius e sua equipe estão aprontando algo. Em outro lugar, Julius e sua gangue exibem seu novo mecha para Marie e Kyle. É feito dos destroços de seus antigos mechas misturados com alguns materiais novos. Eles revelam que custou uns incríveis 500, o que faz Marie perder completamente a cabeça. Logo depois, outro duelo é organizado. Dessa vez, Greg lutará pelo lado de Julius. Se ele vencer, Leon tem que parar de interferir no assunto deles com Marie. Leon não se importa muito e planeja perder de propósito, não querendo se envolver mais. Mas antes que a luta comece, Lux avisa Leon que o mecha de Greg é super instável e pode explodir. Leon tenta avisar Greg e o árbitro, mas ninguém escuta. Eles acham que ele está apenas brincando novamente. Sem escolha, Lux aconselha Leon a destruir o mecha antes que ele exploda. Embora hesitante, Leon ouve e o destrói, prevenindo um grande desastre.
Mas Marie está arrasada, ela acabou de perder uma fortuna. Mais tarde, Leon reclama para Raymond e Daniel sobre como as pessoas ainda o tratam como um ninguém. Eles dizem que ele está prestes a ser homenageado por capturar Gertrude. Pouco depois, Andy aparece e o leva para a cerimônia de premiação, animada para apresentá-lo ao pai e ao irmão. No evento, Leon reflete sobre tudo. Quando ele chegou, tudo o que queria era sobreviver à escola e encontrar uma esposa. Agora, aqui está ele, recebendo uma medalha e o título de Visconde. Mais tarde, ele encontra Lívia. Ela gentilmente o lembra que ainda está esperando uma resposta à sua confissão de amor. Leon hesita, mas ela diz que tudo bem, que vai esperar sorrindo calorosamente para ele. Depois disso, ele encontra Andy novamente e começa a pensar. Originalmente, ele planejava juntar Lívia com o grupo de Julius, mas agora as coisas são diferentes. Agora, ele é quem quer estar com Lívia e Andy. Lux comenta que Leon não é muito melhor que Marie, sempre envolvido com vários interesses amorosos também. Isso irrita Leon, mas Lux dá de ombros e diz: "Bem, é culpa sua." E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo e nos vemos no próximo.